Segundo Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. E ele lhe respondeu dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Segundo Reis, capítulo 2. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal como Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Tu sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?
E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. 2 Reis, capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, porque fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei.
e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, há presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos.
e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse a seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino.
E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a. E veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio. E as cortou na panela no caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.